Olá, internautas, vocês que acompanham o canal Saiba Mais. Hoje eu vou conversar com a Natiele Sela. Nós vamos falar de um assunto de muita importância, que acontece, está sendo situações que estão acontecendo na sociedade que está se transformando em coisas corriqueiras, né, Natiele? Bem-vinda ao canal. Obrigada pelo convite. Realmente é um tema que tem sido aparecido muito mais, né, nos noticiários. A gente tem comentado, tem falado mais sobre isso. E, em geral, as pessoas têm essa questão, né, assim, peraí, como que a gente vai cuidar, como que a gente vai resolver isso, né? Então, a gente está aqui também para conversar, para falar sobre isso. Como que a gente identifica, como que a gente cuida, né? O que a gente pode fazer diante de uma questão dessa na nossa vida. E, assim, ultimamente, as famílias estão sendo muito afetadas, né, com essa situação do abuso infantil. Como, assim, a mãe, a família podem identificar, porque a criança, ela não fala, né, Tiane? Ela não conta o que está acontecendo. Por que a criança tem essa reação de não contar? Ela se reprime. Tá. Então, em geral, o que acontece? O abuso, na grande maioria, mais de 90% dos casos, ele vai acontecer por pessoas que são de confiança da criança, né? Do menino, da menina, da criança, do adolescente, que é vítima do abuso e que é de confiança da família também. Então, que está acima, né, de qualquer suspeita. E aí, o que acontece? Por essa pessoa ser de confiança, ser a pessoa de convivência, né, um tio, um avô, um pai, às vezes a própria mãe, padrasto, madrasta, ou vizinho próximo, padrinho, enfim, ou às vezes até o irmão mais velho, enfim, a criança é muitas vezes ameaçada, né? Então acontece isso dela ameaçar, olha, se você contar, nós vamos nos separar, né, os pais. Ou se você contar, vai fazer alguma coisa contra seus pais, contra sua família, contra você. Então a criança, ela não se vê capaz de reagir àquilo, né? Porque ela muitas vezes se sente culpada pela situação, ela acredita que ela tem culpa, né? Ela não tem ainda um repertório, recursos emocionais para lidar, para enfrentar aquele problema, né? Quando a gente é criança, a gente depende o quê? Exclusivamente dos cuidados dos pais, né? Então eu costumo dizer que a família é a nossa escola de emoções. Então é a partir daí que a gente vai aprender como lutar, como enfrentar nossos problemas. Se é uma família que tem uma comunicação mais assertiva, né? Então ela vai dizer exatamente o que é a realidade daquela coisa, vai procurar saber, resolver, vai assumir a responsabilidade. Se é uma família que tende a esconder os problemas, a não lidar com as situações, né, a evitar falar de emoções, de sentimentos, de como as pessoas se sentem, a criança também vai tender a segurar mais para si o que ela sente, né? Não existe uma família que é perfeita, né? Esse tipo de comportamento pode aparecer em qualquer família. Entretanto, uma família que tem uma abertura para a comunicação facilita muito. Facilita mais a criança se abrir e contar o que está acontecendo. Exatamente. O que é um recurso extremamente importante? Também trazendo para a nossa sociedade civil, as escolas, né, os centros, os lugares onde a criança frequenta. Muitas vezes, essa percepção de que a criança está sendo abusada, ela vai acontecer por pessoas de fora da família, né? Então, a criança tinha um comportamento muito mais tranquilo, ela tinha uma boa comunicação, ela foi se fechando, ela foi aprendendo menos. Então, nós, enquanto sociedade civil, também temos esse dever de estarmos atentos às nossas crianças e como elas estão se comportando, se tem alguma coisa que está diferente na rotina. Depende muito de comportamento, porque tem mães que falam, meu filho está terrível, o que está acontecendo? Fulano é terrível, ele é terrível. Então ela tem que ver o que está acontecendo por trás dessa situação que a criança está terrível. Exatamente. Tentar descobrir o que é, porque tem alguma coisa por trás dessa atitude, Natiele? Exatamente, tem crianças que vão ter um comportamento mais irritável, assim, porque qual que é o recurso que ela vai ter para lidar com esse problema, né? Às vezes ela vai ficar mais triste, às vezes ela vai ficar mais irritada, chateada, né? Às vezes ela vai ficar mais chorosa, ela vai querer ficar mais no quarto, ou ela muda de comportamento. Então a gente perceber também essa mudança. Quando aquela pessoa está na casa, né? Ou ela passa a querer ficar o tempo inteiro grudada na mãe ou no pai, ou ter pânico de ficar sozinha com aquela pessoa que antes era normal ela ficar. Porque o que é natural de uma criança, né? O que é normal?
né, que a gente possa oferecer a uma criança, né? Um sono de qualidade, né? Uma qualidade de cuidado, de higiene, uma ordem, né? Então essa criança tem uma rotina, tem uma ordem de atividades que ela cumpre, mesmo se ela vá na escola ou ainda não, mas ela tem uma rotina, ela acorda, ela brinca, ela tem o horário de organizar os brinquedos, de ir almoçar, da soneca da tarde. Então a gente tem aí momentos que são esperados para essa criança para que ela se sinta também segura afetivamente. Esse é um assunto também muito importante, né? Da segurança afetiva. Os pais, muitas vezes nessa primeira infância, na primeira fase do desenvolvimento da criança, têm um cuidado, logicamente, mais redobrado, mais atento, uma atenção plena ali, concentrada naquela criança. Com o passar do tempo, eles vão deixando um pouco de garantir essa estabilidade afetiva. E a criança, muitas vezes, repercute em vários tipos de comportamento, até uma fragilidade maior. Então, qual que é a criança que pode se tornar mais vulnerável ao abuso, né? Essa criança que está mais fragilizada, né? Que tem uma necessidade afetiva maior. Então, vem aqui no colo do tio, né? Não estou dizendo que tudo é abuso, tá, gente? A gente também tem que olhar para isso. Vou falar disso mais para frente. Mas é uma criança que, em geral, ela tem uma fragilidade física e afetiva maior. Então, ela vai estar mais suscetível a receber esse tipo de comportamento a ela. Então, cabe a nós, né, educadores, pais, pessoas que cuidamos uns dos outros, estar atentos a isso também. E a família, tanto irmãos, tios, como podem ajudar essa criança que sofreu esse tipo de abuso? Existe uma maneira? Porque muitas vezes a família não sabe o que fazer, né? Fica de mãos atadas, não sabe que atitude tomar. Qual que é a dica que você dá como psicóloga? Certo. Embora seja muito doloroso, muito difícil, quando a gente identifica uma situação de abuso, a gente precisa denunciar, né? Então, assim, por mais que às vezes a mãe fica, né? Nossa, e agora? Como que eu vou denunciar o padrasto, ou o pai da criança, ou o tio? Precisa ocorrer uma denúncia. Essa criança tem que ser minimamente, né, exposta, mas ela vai precisar de um cuidado psicológico, ela vai precisar de uma reabilitação, né, afetiva, se a gente pudesse dizer, para que ela possa se reorganizar ali, porque, consequentemente, ao longo da vida, ela pode ter problemas afetivos, ela pode ter problemas cognitivos, próprio de relacionamento, né, com a sexualidade. Então, a gente precisa cuidar dessa criança. Então, nós, enquanto pessoas que estamos próximas ali, precisamos estar atentos, denunciar no momento certo, oportuno, né? Mais e mais a gente tem se preparado para isso também, para minimizar, né, a quantidade de vezes que essa criança tenha que recontar essa história, expor ela, né, a situação também de mais sofrimento, né, de ter que ficar recontando essa história e garantir para ela essa estabilidade afetiva. É óbvio que conforme essa criança, né, for crescendo, se tornar um adolescente, um adulto maduro, isso vai ser uma parte da história dela, uma parte dolorosa, uma parte difícil, mas ela pode escolher não contar a história dela a partir disso. Isso também é um fator importante. Então, assim, virar a página, como se diz. Exatamente. Não é porque eu sofri um abuso, né, eu fui abusada ou tive uma pessoa próxima abusada na infância que eu vou ter repercussão disso o resto da vida. Se eu fui bem cuidada, né, se eu conseguir entender que isso faz parte da minha história, que compõe a minha personalidade, eu vou precisar seguir adiante. Natiele, eu sou obrigada a perdoar, a me reconciliar com as partes, né, com o que aconteceu? Não, né, assim, a gente não obriga isso, né, da criança, a gente precisa entender que isso é um processo extremamente doloroso, mas eu estou preocupada com quem está aqui na minha frente, com essa pessoa, então é dela que a gente vai cuidar, né? A pessoa que é o abusador também, em alguma instância, vai precisar procurar algum cuidado, porque é um comportamento que se repete, né? Então ele vai aparecer, inclusive, em comportamentos de masturbação, de vídeos, assistir vídeo, ser viciado em Não tem cura, a pessoa pornografia. que pratica esses atos, ela vai continuar praticando, né? Exatamente. Se ela não procurar uma ajuda, se ela não procurar algo que ela possa de fato se educar, né? Porque é a educação da vontade, né? Se nós não fôssemos educados, né? Não educamos a nossa vontade, se a gente não educa a nossa vontade, a gente vai comer o dia inteiro, dormir o dia inteiro, vai querer ficar na inércia, né? Naquilo que é mais fácil. Então tá.
E um outro aspecto importante é também, né, como eu vinha falando, não é que qualquer afeto masculino ou feminino com relação à criança vai apresentar um abuso, isso também é um fator importante. O que a gente vê agora? Adolescentes, a gente passou por uma fase crítica, né? Até os pais se afastando um pouco, porque, nossa, eu tenho que até cuidar como eu abraço a minha filha, se eu beijo, se eu cuido, se eu pego no colo, que pode parecer abuso. Então, a gente também passou por essa fase, é importante que a gente olhe para isso como, tudo bem, foi uma realidade que a gente viveu, mas a gente precisa olhar para, bom, qual que é o seu papel de pai? É cuidar, dar afeto, é ser presente na medida do que for possível. Então, também é importante reconhecer isso, assim, não é tudo abuso, né? A gente precisa entender que tem um afeto que tem que estar presente, né? Que tem a parte da afetividade, né? Exatamente, porque senão essa criança também, essa adolescente também vai ser um alvo, como eu dizia, da criança fragilizada, essa adolescente também. Se ela não tem essa segurança afetiva, né? São diferentes questões, né? Uma questão é o desenvolvimento da sexualidade, daquilo que são os interesses dela. Outra questão é a da segurança afetiva, do carinho, do afeto que é garantido pelos pais ou por quem cuida, né, que é considerada a família. Quero agradecer. Obrigada. Por você abordar esse assunto aqui, esclarecer alguns pontos desse assunto pra gente, aqui pro pessoal que acompanha o canal Saber Mais. E esperamos você mais vezes pra gente falar de diversos assuntos, que eu sei que a sua área da psicologia é cheia de assuntos interessantes, que pode esclarecer e pode ajudar também os nossos internautas. Combinado. Então façam perguntas, peçam temas que a gente vai estar sempre aqui. E quem quiser acompanhar o canal da Natiele Sela, né, Natiele Sela, pode acessar o canal lá no YouTube, tá? A gente vai deixar um link aqui do canal da Natiele também. Lá tem vários assuntos também que ela aborda no canal dela e vocês podem também acompanhar. E quero mandar um abraço para vocês, obrigado, né, por estar assistindo esse vídeo com a gente. Ative o sininho aqui das notificações para você receber quando a gente tiver vídeos novos. E também siga nós aí no Instagram também. E a Natiele Sela também está no Instagram também. Vocês podem acompanhar ela também pelo Instagram.